canal CCB Testemunho. Eu também sinto de agradecer a Deus por Ele ter me chamado nesse caminho e ter guardado no meu coração até hoje a esperança de um dia eu ver a sua face como ela é. Foi difícil para chegar até hoje, muita luta, mas compensou, tá? Porque o Senhor fez muita obra na luta e fez muito milagre, e eu vi Deus fazer muita obra a respeito dos dons. Mas eu queria contar uma obra que Deus fez há muitos anos atrás, porque a obra de Deus, ela não fica velha, ela é sempre nova. Para mandar de saber que o que Deus fez no passado, Ele faz no presente e vai fazer no futuro. Deus não muda. Vocês podem pegar as Escrituras. Quando Pedro recebeu a promessa, ele recebeu um dom tão maravilhoso que ele fez uma pregação que batizou quase 3.000 almas. Então era um dom muito maravilhoso. Depois, a sombra dele curava o enfermo. O enfermo passava na sombra dele e ficava curado. E Paulo, quando não podia ir para orar, ele mandava o lenço. Quem pegava no lenço de Paulo ficava curado. Mas agora, nos últimos dias, estão diminuindo Deus. Mas Deus não diminuiu. O homem pode tentar querer diminuir, mas o Senhor é o mesmo. Então, para vocês terem uma ideia, há muitos anos atrás, na cidade de Duartina, no interior de São Paulo, tinha lá o saudoso irmão Marino, que era o ancião daquela igreja e região, e chegava a ficar até 60 dias fora de casa, atendendo a obra. Hoje deve ter uns 8 anciãos para fazer o que ele fazia sozinho. E um dia um vizinho dele ficou enfermo, e não tinha ninguém para chamar para orar. Ele foi até a casa do irmão Marino, bem devagarzinho, quando chegou. A esposa do irmão Marino disse: ele está no café trabalhando. Era homem da lavoura, carpidor de café. E o irmão subiu até a lavoura. Quando chegou, viu na sombra do pé de café a moringa de água, a garrafa de café e o amassadinho. Quando ele terminava de carpir a rua, ele sentava para descansar. Então aquele irmão enfermo pensou: aqui senta um homem de Deus, eu vou sentar aqui, Deus pode me libertar. E ele sentou, 5 minutos depois, estava liberto por completo. Aí ele foi lá onde estava o irmão Marino, saudou o irmão Marino e perguntou: o que o irmão veio fazer aqui? Vim pedir para o irmão orar, mas não precisa mais, porque eu sentei aonde o irmão senta e Deus me libertou. E agora eu quero carpir para o irmão ver que eu estou liberto. Foi pegar no cabo da enxada, o irmão Marino puxou o cabo da enxada e disse: não precisa, eu creio que Deus se libertou. Não, mas eu quero carpir. Quando ele pegou no cabo da enxada do irmão, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Então é esse Deus, irmãos, que nós servemos. E até no cabo da enxada do irmão tinha virtude. Onde segurava o homem de Deus, as virtudes passavam. Muitas obras bonitas a respeito dos dons. Eu vou contar aqui para a Irmandade, eu creio que a Irmandade, tem lugar que eu não conto. Mas eu fui trabalhar o ano de 2000 em Goiânia. Eu tenho uma facilidade muito grande para fazer amizade, tanto com a Irmandade, Mocidade, Ministério. Eu falo: para não gostar de mim, tem que ser muito ruim, porque eu não faço mal para ninguém, eu não se meto na região de ninguém, eu só vou procurar levar alegria. Então cheguei lá em Goiânia, fiz uma grande amizade com aquele povo, e numa terça-feira o irmão Geraldo, que é o segundo ancião: irmão, você não atende uma busca dos dons para mim amanhã? Atendo. Sem avisar nada, marcamos na rua. E atendi na central, foi bonito, Deus abençoou. Mas quando eu estava lá na porta indo embora, eu vi que aqui no órgão de diversas irmãs, o ancião, o operador de jovem, e uma irmã falava e os outros choravam. Eu voltei para ver o que era. Cheguei e chorei com eles também. A irmã que tocou aquela noite, ela é uma mulher que não teve sorte. Ela casou, o marido não foi fiel, e ela sujeitou a morar com ele por necessidade, mas ela passa muita prova com aquele homem. E naquela tarde ela falou para Deus: Senhor, hoje é dia de eu tocar, mas eu não tenho condições, Senhor.
manda os teus anjos tocar comigo. E veio para a igreja. Tocou os hinos, tudo normal. Mas quando chegou no hino da palavra, ela foi dar a introdução, não conseguiu. Ela viu em volta dela um grupo de anjos. E um dos anjos falou para ela: tira o pé da pedaleira e deixa por nossa conta, que nós somos um coral só. Ela tirou o pé da pedaleira e o órgão tocou o hino 157. E lá no banco dos músicos estava o cooperador de jovens da Central de Goiânia, que é músico. Um anjo foi lá, sentou do lado dele e falou: toca que eu canto. Ele tocava, o anjo cantava o hino 157. Quando eu voltei, a irmã estava contando, uma irmã que nunca testemunhou, ela contava, tremia, chorava, e quem ouvia chorava junto com ela. Eu cheguei e chorei, de alegria de saber que Deus me deu o privilégio de atender um culto que os anjos de Deus participou conosco. Isso Deus fez em Goiânia, porque Deus faz o impossível para nós saber que Ele é Deus na nossa vida. Quantas obras, irmãos, a respeito dos dons. O Senhor me deu a graça de atender, depois de uns 12 anos para cá, muita busca dos dons. Porque até uns anos do ministério nunca tinha atendido na busca dos dons. Porque eu vi os irmãos sair para o corredor, ponhava a mão na cabeça dos irmãos. Eu achava aquilo assim um pouco estranho. Não era contra, mas eu nunca vou atender uma busca de dons. Mas um dia, estava em Santo Antônio da Platina, quando encontrei com o irmão Sebastião, ancião, que era da Central de Campinas. Ele disse para mim: irmão, tem uma busca de dons para mim em Campinas? Eu falei: não, eu não sei atender busca de dons. Ele falou: então já está marcado, porque se você soubesse, eu não queria nem que você passasse por lá. Mas já que você não sabe, está marcado para o dia 7 de setembro de 91, se não me falha a memória. Fui aquela noite, irmãos, a primeira, Deus batizou mais de 200 almas com a promessa. Foi uma grande festa, então ficou no meu coração essa alegria de atender. Na nossa região. Ontem nós marcamos 7 buscas de dom, toda a região, que são 55 congregações. E nós gostamos de buscar os dons, porque está difícil demais para ser crente. E quanto mais dom nós buscar, mais fácil fica para nós vencer o nosso inimigo. Mas eu queria contar para o mandado que Deus fez. Parece que é uma coisa simples, mas uma das buscas de dons em Paraibuna estava o mandário de Jacareí. E o irmão falou para mim: fala para ele contar a obra do relógio. Vocês prestem atenção, parece que não é nada, para mim foi uma grande coisa. Então, irmão, conta a obra do relógio, nem sabia o que era. E ele contou. Ele era caminhoneiro, e ele contou para nós que caminhoneiro crente sofre muito. Ele vinha de uma viagem e falou: Senhor, eu precisava muito de uma obra na minha vida, estou sofrendo. E passou na casa do pai dele, e na hora de ir embora o pai dele falou: meu filho, eu queria te dar um presente, mas teu pai é pobre, eu não tenho nada para te dar de lembrança, mas eu tenho aqui um relógio velho parado, eu vou te dar ele de presente, você guarda ele como lembrança do teu pai. Ele pegou aquele relógio velho parado que há muito tempo não funcionava, pôs no bolso, do lado do coração, fez a entrega em Santos, ia subindo a serra. E quando estava lá no meio da serra, uma serra comprida, ele começou a falar: Senhor, e o sinal não vai aparecer na minha vida? Dali a pouco ele começou a manifestar a promessa. Deus começou a visitar ele, e o relógio velho parado funcionou no bolso dele. Não pelo valor do relógio, mas pelo sinal de Deus na vida dele. Que tem coisa, irmandade, que só funciona com a presença de Deus. Não sei, Deus pediu para mim contar isso aqui. A irmandade crê que tem alguma coisa que não está funcionando, mas vai começar a funcionar hoje. Com as virtudes de Deus, nesse culto, vai começar a funcionar. Muita obra, irmãos. Fui atender a busca dos dons em Campo Grande, em nome da mocidade, batismo e a busca dos dons. Era uma quarta-feira lá, a igreja muito grande, cabe quase 2.000 pessoas sentadas, estava cheio os corredores, e Deus abençoava muito aquela noite, e o Senhor entrou num assunto diferente. E o Senhor dizia assim: ô irmão, que entrou aqui hoje com depressão,
perdeu o prazer de viver, está sofrendo, você entrou nesse culto chorando. Mas em nome de Jesus Cristo, sai agora a depressão. Quando o senhor deu de falar assim, ele deu um grito e a depressão foi embora e ele ficou liberto dentro da congregação. Então foi mais do que um dom, porque ele tinha perdido o prazer de viver. Mas naquela noite, a alegria voltou. Estava trabalhando numa cidade aqui perto, por nome São Bento de Calvo. Uma igreja grande, mas tem pouca irmandade. Erraram na medida da igreja. Congreguei de mais ou menos uns 25 aquela noite, Deus abençoou o culto. Quando terminou, me chamaram para ungir uma irmã. Eu não sabia qual era o problema, mas fazia 8 meses que ela não dormia. Tomava os remédios fortes, mas não resolvia. Então ela perdeu o prazer também de viver. Pegou o esposo e uma criancinha, foi para o sítio morar com os pais, fechou aquela casa bonita, que é uma mansão que eles têm na cidade. Mas naquela noite, irmãos, ela pediu para ungir, o irmão Nelson, o cooperador, fez a oração, eu fiz a unção. Quando eu coloquei o dedo com o azeite na testa dela, Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Foi aquele movimento bonito, mas eu fiquei em paz. Eu senti que Deus tinha libertado, mas esperei, no outro dia fui lá no sítio, e ela falou, irmão, já dormi essa noite. Passou mais 20 dias, eu voltei lá, terminou o culto, fui jantar com eles lá na mansão, e ela falou, pode agradecer a Deus, Deus me libertou por completo. Então são muitas obras, irmãos. Atendi na Leopoldina, região da Lapa, em São Paulo, uma busca de dom. Na igreja nova, era a primeira busca dos dons. E naquela noite entrou uma irmã, ela é turca, nascida na Turquia. E no dia que ela casou, a prova entrou na casa dela. Primeiro dia. E já fazia 21 anos que aquela irmã entrava na congregação, do jeito que entrava, saía. Então ela acostumou com a prova, 21 anos. E aquela noite ela pensava, mais uma vez que eu vou entrar e sair do mesmo jeito. Mas naquela noite, irmãos, Deus batizou ela com a promessa e mandou aquela enfermidade embora até o dia de hoje. Ela liberta por completo, glorificando o nome de Deus. Vou contar uma obra que Deus fez. A irmandade não perde a comunhão, é cedo ainda, não é nem 8 horas, vai terminar o culto cedo, mas a irmandade fica atenta. Eu me lembro, irmãos, é uma outra obra que eu vou contar. Eu fui atender na minha região, na cidade de Ubatuba, era uma igrejinha pequena, menor do que essa. Quando eu entrei, eu vim aqui na frente, eu encontrei as crianças, como estão aqui, mas todos chorando já com a presença de Deus, antes de começar o culto, porque a atenção daquelas crianças estava voltada para aquilo que nós ia fazer, que era buscar os dons de Deus. Deus fez uma festa, batizou muitos com a promessa. Quando eu encerrei, aquelas crianças vinham saudar o cooperador, quando pegava na mão dele, Deus batizava com a promessa. E teve uma hora que veio 2, um era pequenininho, ele pegou nos braços, ele começou a beijar o rosto do cooperador, Deus batizou no braço do cooperador a criança, e o que saudou ele também, Deus batizou. Naquela noite, Deus batizou quase a metade da irmandade naquela igreja. Então, a irmandade, quando se fala de busca de dons, é um culto diferente. Nós vamos ter que mexer lá no trono de Deus com a nossa comunhão. Porque não é uma coisa que se compra, é uma coisa que vem do céu. Precisa Deus abrir o céu e mandar para nós. É o culto mais difícil que tem para nós atender, é o do busca de dons. Porque nós vamos buscar uma coisa que é uma riqueza que não tem dinheiro que paga. Então, a irmandade fica bem na comunhão, porque nós vamos aproveitar bem essa noite. São minutos que não vai voltar nunca mais, mas vai ficar uma marca para sempre na vida de muitos aqui hoje. Então lá no litoral, uma criança paralítica, nasceu paralítica, já estava com 8 anos, um candor, sempre sentadinho lá, num tapete. Um dia Deus mandou um cooperador lá, porque Deus não usa só de ancião não, Deus usa de quem Ele quer nessa obra, porque ministério não é dom e dom não é ministério. Mandou um cooperador e na oração o Senhor pôs na boca dele. No 5º dia, Deus vai fazer uma obra. Ele foi embora e ela ficou esperando a mãe, esperando. Passou o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º dia. Já era 3 horas da tarde e nada tinha acontecido ainda. Então, ela entrou no quarto, pôs o véu na cabeça, ajoelhou
e cobrou o Senhor. Senhor, tu falaste na boca do teu servo que no quinto dia faria uma obra, e já é o quinto dia, Senhor. E as horas foram embora, o sol já está descendo. Cadê a tua obra? Quando ela estava falando assim, a criança lá na sala, sentadinha, gritou: mãe, pega o passarinho para mim. Ela encerrou a oração, fechou a janela para pegar o passarinho que tinha entrado lá dentro daquela pequena casinha. Mas ela fechou a janela, a menina gritou: mãe, peguei. Veio andando e manifestando a promessa. O passarinho passou por lá, libertou ela, encheu ela com a promessa. Então eu senti de contar isso aqui: ser mandado e permanecer na comunhão. Aquele mesmo que foi lá no litoral, passou onde estava a criança paralítica, libertou e batizou com a promessa, vai dar uma passadinha aqui hoje, para deixar uma marca na nossa vida. Muitas obras, irmãos. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação. A paz de Deus.